Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última live do treinamento Gerenciamento das Emoções focado em inteligência emocional. Primeiro eu agradeço você por estar aqui no terceiro dia, num sábado à noite, às 8 horas, investindo nos seus conhecimentos, cuidando da sua saúde mental. Então não vamos perder tempo, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá. Antes da programação neurolinguística, tinham pessoas que tinham sucesso, tinham pessoas que tinham fracasso, mas ninguém sabia o motivo, ninguém sabia o porquê. A programação neurolinguística, ela foi lá e estudou as pessoas com muito sucesso, de muitos resultados, para entender como elas pensavam e quais eram os seus programas mentais. Hoje o sucesso, a prosperidade, o atingir dos seus resultados terá cada dia mais, querer cada dia mais aquilo que valoriza. Hoje isso é uma ciência. Hoje você pode estudar o sucesso como você estuda medicina, como você estuda direito, como você estuda até odontologia. E talvez você esteja aqui se perguntando, tá ok, Salofi, fala mais de como nós construímos a nossa mentalidade, que você falou isso muito ontem na segunda aula. Então vamos lá. Imagina uma imagem. Imagina essa imagem na sua mente, somente na sua mente, de um cérebro. E dentro desse cérebro tem uma pessoa vestida como se fosse presa, usando aqueles macacões laranjas, como se ela estivesse encarcerada, como se estivesse a representação de dentro de uma jaula presa em uma cadeia. Então eu quero que você preste bastante atenção nessa imagem que você criou aí na sua mente. Porque essa imagem vai nos acompanhar nesse treinamento de hoje. Segura ela aí. Um dos maiores autores, um dos maiores conhecedores sobre inteligência emocional no Brasil é um psiquiatra do nome Augusto Cury. O Augusto Cury talvez você conheça, talvez não, mas o fato é o seguinte, ele tem uma frase que faz todo sentido aqui para nós hoje, que é o seguinte: o nosso cérebro, a nossa mente, existem mais cárceres mentais do que as cidades mais violentas na Terra. Eu vou repetir para você. No nosso cérebro, na nossa mente, existem mais cárceres mentais do que prisões nas piores cidades, nas mais violentas da Terra. O que quer dizer isso? Que eu, você e todo ser humano da Terra, nós estamos presos ao nosso passado. É invariável, não importa se você é uma pessoa de grandes resultados, de médios resultados ou de péssimos resultados. Todos nós, de alguma forma, estamos presos aos nossos passados. Quanto mais presos aos nossos passados nós estamos, menos são os nossos resultados. Pessoas de grandes resultados são aquelas pessoas que vão se livrando dos seus traumas, dos seus problemas que elas viveram no passado, dos seus desafios, das perdas, dos lutos. Vão conseguindo se desconectar do passado e parar de viver lá no passado, aquela tensão do passado. Elas conseguem trazer a vida aqui para o presente. Elas conseguem conceber o futuro e construir o futuro a partir do momento presente e não necessariamente dos nossos cárceres mentais. Agora, fazer isso é algo que exige uma grande habilidade. E é disso que eu vou falar com você hoje. Cárceres mentais. Esse é um grande desafio de todo ser humano em busca de sonhos e dos seus objetivos. Cárceres mentais. Os cárceres mentais são como se fossem bolas de chumbo te segurando, presas no seu tornozelo. A gente se esforça, se esforça, se esforça. Mas muitas vezes não conseguimos chegar onde a gente quer chegar. Sabe por quê? Por causa dos nossos cárceres mentais. De alguma forma, muitas vezes muito mais, outras vezes muito menos.
Todos estamos presos ao nosso passado. Tudo que nós ouvimos, vimos e sentimos. Todas as nossas experiências, tudo que nós vivemos, ouvimos e sentimos lá no nosso passado, ele está codificado na nossa estrutura psicológica. E a estrutura psicológica é a que dá base para a nossa mentalidade. A nossa mentalidade sempre é subproduto de tudo que nós vivemos, ouvimos e sentimos. Nós vimos, ouvimos e sentimos. Tivemos muitas experiências positivas na vida, isso é claro. E obviamente, nós não vamos falar de experiências positivas. Nós estamos falando e vamos falar de experiências negativas. São essas experiências negativas que atrapalham a nossa vida. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Exemplos de coisas negativas que acontecem nas nossas vidas e que vão criando os nossos cárceres mentais. Vão criando as nossas próprias prisões, onde a nossa mente vai ficar aprisionada, onde vão sendo criados os nossos programas mentais, que depois nós vamos usar todo o tempo para criar nossos pensamentos, que geram sentimentos, que geram nossos comportamentos e que geram os nossos resultados. Então o passado é construído de todas as nossas experiências de vida. Vimos, ouvimos, sentimos. Sentimos muitas coisas, coisas positivas, outras vezes coisas negativas. Uma infinidade delas negativas. E as negativas são aquelas que estão nos prendendo em relação aos nossos resultados. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, por exemplo, aquela pessoa que sente uma grande insegurança, que sente ansiedade, e a maioria das pessoas, talvez você saiba, talvez não, mas o medo de falar em público é o segundo maior medo do ser humano, só perde para o medo da morte. E aí vamos imaginar, uma criança está lá na escola, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, isso não importa. E em algum momento da vida dela, vamos imaginar que a professora chama você para falar o resultado de um exercício, por exemplo. E essa pessoa começa a gaguejar. Ela não sabe o resultado. Ela fica um pouco nervosa. Ou ela fala o resultado, mas está errado. E a classe inteira dá a risada dela naquele momento. Naquela hora, o cérebro vai lá e cria um programa mental dentro da sua mentalidade, dentro do seu banco de dados. E é o seguinte, programa mental, não se exponha. Porque ao você se expor, você vai sentir dor. E é uma experiência. Às vezes essa experiência é gritante, por ser uma pessoa que foi chamada lá na frente para fazer uma apresentação simples. Chegou lá, gaguejou, chegou lá, não conseguiu. Chegou lá, sentiu medo, insegurança. Ou deu um problema na apresentação, enfim. E aí todo mundo tirou uma onda dela. Pode ser uma coisa gritante? Claro. Às vezes não. Às vezes uma criança, a professora simplesmente chamou ela para a resposta. Pode ser lá no fundão. Chamou, Joãozinho, qual é o resultado da terceira pergunta? E o Joãozinho fala o resultado errado. As crianças novamente começam a rir dele. Simplesmente cria uma programação, falar em público é perigoso. E aí, se você for olhar, 99% das pessoas na Terra não falam bem em público. Então a gente vê todos esses anos, décadas, quanto é desafiador e quanto é difícil para as pessoas falarem em público. E a gente sabe que tudo isso é o segundo maior medo da humanidade. Porque as pessoas se sentem inseguras, sentem ansiedade. Porque em algum momento da vida algo aconteceu, grande ou pequeno. Mas pequeno para os olhos dos outros. Para aquela criança, criou um código na estrutura psicológica dela. Falar em público é extremamente perigoso. E hoje, por exemplo, a pessoa precisa falar em público para a carreira dela. Ela precisa fazer apresentações para a faculdade, para apresentar um TCC. Ela tem que fazer apresentações para as vendas.
ela precisa apresentar os seus projetos. E o passado, aquilo que ela viu, ouviu e sentiu lá atrás, criou um programa mental que, quando ela pensa em falar em público, ela lembra do passado. Quando ela pensa em falar em público, a mente dela mergulha no banco de dados dela e fala: isso é perigoso. Isso dá medo. E ela se sente insegura, se sente ansiosa. E em alguns momentos, em algumas pessoas, elas vão enfrentar. Elas vão enfrentar esse medo e vai fazer mais ou menos, só por fazer. Pouquíssimas pessoas vão fazer isso com grandes habilidades, porque poucas pessoas são treinadas para isso. Muita gente que fala em público, muitas pessoas acham que falar em público é um dom. Que acham que a pessoa chega na maternidade e fala, ó, esse vai falar bem, esse não, esse aqui vai ser um bom palestrante. Isso não existe. Elas têm traumas do passado. O passado está ali bloqueando. É um cárcere mental que ela tem. Então, sim, vamos sendo construídas as nossas experiências de vida. São construídos os nossos programas mentais. Padrões copiados de pai e mãe, por exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, medo de barata voadora. Você pode pegar uma criança para trabalhar ou para conversar que ela tem medo de barata. E às vezes você vai perguntar para ela: você tem pânico de barata? Fobia de barata? Se tiver uma barata no ambiente, ela nem fica. Aí você vai perguntar para ela: mas você teve alguma experiência, alguma questão, algum problema algum dia com essa barata? Ela voou em você ou alguma coisa assim? E ela fala não. Aí você pergunta: aonde você aprendeu a ter medo? Aí ela fala: quando eu era criança, bem pequenininha, eu via minha mãe, quando aparecia uma barata, minha mãe subia na cadeira, ela gritava, ela subia no sofá, ela ficava desesperada, fazia o caos em casa. E a criança foi lá e copiou esse padrão. Ela mesma. De repente, nunca teve uma questão direta com a barata. Mas imagina uma criança pequenininha, olhando a mãe, aquela que é um ícone para ela de proteção, morrendo de medo de uma barata. O que a criança conclui? Ela conclui que baratas são extremamente perigosas. E assim nós vamos criando os nossos programas. Então o nosso passado, ele está lotado de programações. Lotado de programações nos nossos bancos de dados. Muitos nas nossas próprias experiências não são nossas. Muitas das experiências são de outras pessoas. Mas simplesmente ao vermos, ouvirmos e sentirmos aquela experiência, a gente foi lá e codificou, criou um programa mental. Muita gente que tem medo de altura, medo de barata, medo de dirigir, de mergulhar, uma infinidade de medos. E muitas vezes as pessoas mesmo nem teve relação com aquele objeto, com aquele acontecimento. Ela copia aquilo de pai e mãe. Nós copiamos a maneira de pensar, a maneira de agir, os valores e as crenças. E crença aqui não é crença religiosa. Crença é o tipo: eu posso, eu consigo, é possível, eu não consigo. Tudo é muito difícil, tudo é muito desafiador. A vida é muito dura. Nós copiamos a maneira de pensar de pai e mãe, da mesma forma que a gente copia a questão com a barata. Se você, por exemplo, viver em uma casa onde o pai ou a mãe era muito violento, o fato é que hoje você pode ser uma pessoa extremamente insegura, que vive uma vida com muitos medos. E esses medos vêm de onde? Dos nossos cárceres do passado. Nós temos programações. Se nós fôssemos violentados, aqui não necessariamente sexualmente, mas também violentados verbalmente, violentados fisicamente por pai e mãe, irmãos ou na rua, não importa. Se você foi violentado ou violentada na infância, você tem um código de medo, de insegurança, que hoje são seus cárceres mentais. Eles estão presos no seu passado.
Você acha que isso vai te trazer alguma natureza de pensamento extraordinariamente positivas, possibilitadores? É claro que não. São aquelas pessoas que nunca vão passar de resultados medianos. Sabe por quê? Porque elas vivem, muitas vezes, a vida com base em medos. Ora, os medos estão mais controlados, elas conseguem ter mais resultados. Ora, os medos estão descontrolados, elas têm péssimos resultados. Então, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, nós copiamos de pai e mãe. Duas coisas que podem acontecer com padrões que a gente copia de pai e mãe. Dois momentos. O momento de 0 a 7 anos, que é a primeira infância, e do 7 ao 14, que é a segunda infância. Nós não temos muita razão nessas primeiras fases, principalmente na primeira infância. Nós não temos razão alguma. Nós somos como uma esponja. O que você jogar na esponja cai lá e vem para dentro. Pensa na mente. O seguinte, a mente é inconsciente. Imagina um círculo, e esse círculo você divide ele no meio. Consciente e inconsciente. O inconsciente, do 0 ao 7, nós não temos razão alguma. O consciente, nós não temos o consciente, só nós temos o inconsciente. Tudo que foi jogado ali, toda a experiência, entra direto nas nossas matrizes de comportamento. Isso está codificado ali no inconsciente. Depois que a gente cresce, dos 14 anos em diante, principalmente dos 14 anos, vai começando a ter uma formação consciente. E como se formasse uma barreira que fecha o inconsciente. Agora a gente cria o consciente. A gente tem mais controle do 7 ao 14. E principalmente depois disso. Mas tudo que acontece antes do 0 ao 7, nós não temos controle algum. Tudo se concentra na nossa programação mental. Faz parte da nossa mentalidade. Faz parte dos nossos programas mentais. Faz parte dos bancos de dados. Que dá origem aos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e resultados o tempo todo. E se nós não temos controle sobre isso, salvo você que está aqui começando a aprender, se for o início da sua jornada, ou se for no final ou no meio, ou em outros caminhos da sua jornada, isso é importante. Você está aqui aprendendo mais sobre como modificar os seus padrões, os seus programas mentais. Então, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu deu base para tudo aquilo que a gente vive hoje. Nós quase que só replicamos aquilo que tem dentro da nossa mentalidade. Então aqui vem outro exemplo. Uma história que é uma metáfora. Isso não aconteceu. Vamos imaginar que uma mulher ou um homem, pode ser qualquer um dos dois, porque os dois, tanto homem quanto mulher, traem. Mas eu quero trazer aqui um exemplo de uma mulher que ela fala assim: vou pegar o avião, preciso trabalhar em outra cidade. E ela vai pegar esse avião, porém que esse avião, ela perde esse avião, ela perde o voo. Imagina essa cena, ela volta para casa e ela começa a ouvir alguns gemidos. E ela abre a porta do quarto. Está lá o marido dela com a melhor amiga dela fazendo sexo. Imagina essa situação. Essa mulher fecha a porta e antes de fechar a porta, ela olha para os dois e diz: vocês se merecem. Fecha a porta e sai. Nesse exato momento, ela viu, ouviu e sentiu. Ou seja, ela gravou no fundo da estrutura psicológica dela o quê? Uma lesão no que diz respeito à confiança. Agora essa mulher vai ter uma grande dificuldade em se relacionar, porque ela vai sempre generalizar: todo homem é infiel. Ou se você fosse uma mulher, o homem ia generalizar: toda mulher é infiel, toda mulher é interesseira. Mas nesse meu exemplo, a mulher ia dizer alguma coisa desse tipo: todo homem é infiel, todo homem trai.
E aí ela vai ter uma baita dificuldade de lidar com outros homens. Detalhe, era a melhor amiga dela que estava lá com o marido. E o que aconteceu? Ela também vai se afastar dos amigos, porque amigos não merecem confiança. O sexo oposto não merece confiança. É uma cena que acontece de toda forma, a todo momento. Nós somos traídos de alguma maneira. Quantas pessoas nos traíram? Quantas pessoas nos enganaram? Quantas pessoas trazem pra gente uma perspectiva e depois não corresponde? Ela não corresponde àquilo que ela propôs a fazer, que trouxe para as nossas vidas. O fato é, nós temos lesões seriamente na nossa estrutura psicológica relacionadas à confiança. São cárceres mentais de coisas que acontecem no nosso passado. E aqui nesse meu exemplo, eu usei um exemplo de traição. Poderia ser qualquer outro. Você esperando seu pai ou sua mãe tomasse uma certa decisão que te apoiasse numa discussão, por exemplo, numa questão que aconteceu na escola. O pai e a mãe ficou do lado da diretora e simplesmente você se sentiu traído. E aí você tem uma lesão, um cárcere mental na mentalidade, relacionado a uma experiência que você viu, ouviu e sentiu. Sentiu raiva, sentiu medo, sentiu insegurança, sentiu desamparado. E hoje você tem um problema de confiança nas pessoas. Pode ser um cárcere que você esteja carregando mais ou menos alguma intensidade, com alguma intensidade. Mas todos nós carregamos esses cárceres mentais. Aqui eu vou te dar um outro exemplo. Uma criança que vai pegar um copo, por exemplo, de água. Uma criancinha pequenininha. Ela vai pegar um copo de água e a mãe fala o quê? Não pega. Você vai derrubar. Não pega que você vai derrubar. Você vai fazer besteira. Você vai estragar esse copo. E a criança não tem medo, porque ela ainda não tem... Crianças não têm limites. E ela vai lá com a mãozinha pequena, o copo está meio úmido, ela realmente pega e realmente o copo cai e quebra. E a mãe, daquele momento, ela dá uma bronca. Eu falei para você. Eu falei que você não ia conseguir. Você não é capaz. Eu falei para você não fazer isso. Pronto. Ela viu, ouviu, sentiu uma experiência negativa que vai codificar o inconsciente, uma programação. Uma programação de que você não é capaz. E aí a pessoa quer prosperar na vida, na carreira, nos negócios. Só que na estrutura psicológica dela tem uma voz que diz: você não é capaz. Você não é capaz. Ela não tem consciência. Ela não lembra lá do passado. No pensamento, ela não tem nenhuma consciência. O pensamento é consciente, mas quando ela mergulha no inconsciente, o pensamento fala: vou fazer. O inconsciente diz: não é capaz. O consciente vai buscar no banco de dados aquela informação que aconteceu. E às vezes falta para a pessoa um sentimento de capacidade. Às vezes ela tem crenças de incapacidade, porque foram coisas que aconteceram. E isso acontece o tempo todo. Raramente você vai encontrar uma mãe que tem preparo de inteligência emocional para falar para a filha o seguinte: eu vou tirar esse copo e vou te dar outro copo, um copo de plástico, com um pouquinho de água, e você vai pegar, porque eu acredito em você. Você é capaz. E a criança pega e derruba. E a mãe fala: não tem problema, filha. Eu acredito em você. Vamos pegar de novo. Vamos encher esse copo de água. Você vai pegar de novo. Você vai conseguir tomar o copo de água. Você vai conseguir sim. Eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Depois a mãe limpa. Não tem problema. Isso não acontece na nossa vida. Não é tratar uma criança como se fosse uma retardada, mas sim saber apoiar quando necessário e saber punir quando necessário.
é encontrar o balanço para transformar uma pessoa em um ser humano forte. Raríssimas exceções nós tivemos pais com tanta inteligência emocional para conseguir educar sem tantos cárceres mentais. Mesmo que o pai e mãe eles fizeram o melhor que eles puderam, obviamente, eles também receberam o melhor dos seus avós, dos pais dele, e assim sucessivamente. Então cada um deles deu aquilo que tinha. Só que aquilo que cada um deu, hoje constrói o nosso banco de dados, a nossa mentalidade, os nossos cárceres mentais. Todos nós estamos mais ou menos presos ao nosso passado. E o que determina o quanto você está preso no passado? Encarcerado nas nossas experiências negativas. Fala para mim. Falamos sobre isso durante 2 dias. O que determina se estamos muito ou pouco presos no passado? Fala para mim, coloca aqui nos comentários. Exatamente isso. Os nossos resultados. Os nossos resultados sempre ditam, ou melhor, eles gritam o quanto a nossa mentalidade precisa ser trabalhada. Se nós não estamos conseguindo pensar, sentir, ter comportamentos e agir com comportamentos para gerar resultados extraordinários, é porque nós não sabemos pensar de uma maneira produtiva. E nós não sabemos pensar. Nós não sabemos pensar por quê? Porque a nossa mentalidade, nós copiamos programas mentais negativos, não tão eficientes, de pai e mãe. Achávamos um exemplo. Se pai e mãe achavam muito difícil fazer dinheiro, se você passava por muitas privações, se você falava para sua mãe, por exemplo, eu quero um sorvete, e sua mãe falava não, a gente não pode. Mãe, eu quero um tênis de marca X. A sua mãe falava, não, a gente não pode. A gente não tem dinheiro. É muito difícil ganhar dinheiro. Nós não podemos gastar esse dinheiro. Se dentro da sua educação, lá na primeira e segunda infância, o assunto dinheiro, quando existia brigas dentro da sua casa por falta de dinheiro, por questões financeiras, você provavelmente tem um código na sua mente, uma programação mental, que são crenças relacionadas à parte financeira, que são negativas. E o que aconteceu? Ou melhor, e o que acontece? As pessoas vêm para a vida adulta e elas têm um salário de 2, 3, 5 e ela se conforma. Ela olha para as outras pessoas que ganham 10, 20, 100, 1 milhão por mês, mas ela não se vê capaz. Ela quer. Conscientemente ela quer, mas inconscientemente ela tem aquela crença de conformismo que foi aprendida com pai e mãe. Todas as pessoas que viveram do 0 aos 14 anos com muita privação financeira, raramente, vou repetir, raramente vão ser pessoas de grande sucesso. Porque os códigos que estão no banco de dados dela são códigos de falta, de ausência, de escassez de dinheiro. É difícil. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro é coisa para poucos. Muitas vezes, crenças do tipo, pessoas ricas são desonestas. Pessoas ricas não vão para o céu. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Essas coisas que a gente ouve e ouviu são codificadas, são aprendizados, são conhecimentos e informações que estão dentro da nossa mentalidade. E hoje nos furta em ter uma vida no presente, uma vida de sucesso financeiro. Então, tudo isso para dar alguns exemplos, alguns pouquíssimos exemplos da qualidade e da quantidade de cárceres mentais que nós estamos presos.
todo tipo de resultado nas nossas vidas que nós ainda não temos, nós não temos por causa da nossa maneira de pensar. Porque quando nós vamos pensar, a nossa mente consulta quem? Os nossos bancos de dados. E ao consultar nossos bancos de dados, ela só pode pensar da maneira que foi programada. Da maneira que foi programada lá no nosso passado. Simples assim. Não importa qual resultado você queira mudar na sua vida. Sempre é inegociável. Quer mudar o resultado, precisa mudar o quê? Fala aqui para mim nos comentários. A mentalidade. É impossível nós mudarmos um resultado sem mudarmos a mentalidade. Isso é impossível. Porque a mentalidade dá origem aos pensamentos, dos sentimentos, comportamentos, e isso gera os nossos resultados. Ok, beleza, Saluf. Eu quero saber a boa notícia. Eu já entendi isso desde a segunda aula. Saluf, qual é a boa notícia? Tem alguma? Eu entendi tudo isso desde a segunda aula. Ao mesmo tempo, talvez agora alguns de vocês estejam assistindo aqui esse treinamento, pode estar um pouco preocupado, falando, caramba, eu entendi a questão dos carceiros mentais. Eu entendi que verdadeiramente estamos presos à nossa forma de pensar, ao nosso jeito de pensar, que aqui a gente chama de nossa mentalidade. E como é que eu mudo a mentalidade? Qual é a boa notícia, Saluf? Tem alguma boa notícia depois de tudo isso que você explicou nesses 2 dias? A boa notícia é que nada que está na sua mente, como eu disse lá na primeira aula, nada que está na sua mente foi feito em aço ou concreto. Tudo são informações. Tudo são experiências. São experiências que nós vivemos, ouvimos e sentimos. E essas experiências são codificadas na nossa estrutura psicológica. E a boa notícia, e outra boa notícia, da mesma forma que determinadas informações entraram, existem algumas formas de você fazer outras informações, novas informações, informações que sejam antídotos para essas informações que talvez hoje seja os vírus da sua vida. E como a gente combate uma mentalidade pobre? Não pobre de dinheiro, uma mentalidade pobre de recursos. A gente começa a colocar novas e eficientes informações. Porque tudo que tem na nossa mente não é em aço e nem concreto. São experiências. Experiências que foram vividas. Então, se experiências vividas programaram a nossa mente para que hoje a gente seja quem a gente é, a outra boa notícia é que experiências vividas podem programar a nossa mente para ser quem a gente quer ser. Tudo é informação. Se entrou informação, existe um canal para entrar outra informação. Essa é outra boa notícia. Como eu disse no final da primeira aula, na aula anterior, tudo que você aprendeu conscientemente. E a maioria das vezes, a maioria do tempo, inconscientemente, a ser quem você é hoje. Então, se você aprendeu a ser quem você é, a outra boa notícia, você pode aprender a ser quem você quer ser. Não importa quais são os resultados. Não importa quais são os resultados que você tem hoje na sua vida. Você aprendeu a ter esses resultados. Você tem esses resultados atualmente. Você pode aprender a ter os resultados que você quer. Esse é a outra boa notícia. E como eu mudo a minha mentalidade? Quais são os caminhos que eu tenho para fazer uma mudança prática, eficiente, que realmente pode transformar a minha vida? Existem alguns caminhos. A mente humana, ela aprende de 2 formas específicas. E apenas de 2 formas.
A primeira forma que se chama de repetição. E a segunda forma que se chama de impacto emocional. Então vamos ver um pouco das duas formas. Como a gente pode aprender por repetição e como a gente pode aprender por um processo, por uma vivência de alto impacto emocional. Olha só, a nossa mentalidade ela foi codificada por repetição. Nós ouvimos dezenas, centenas de vezes pai e mãe falarem as mesmas coisas, bravejarem as mesmas ideias, os seus valores, o seu jeitão de pensar, e por repetição nós aprendemos. Quando nós fomos para a escola, normalmente fomos aprendendo por muita repetição. Você estudava, 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 até que algum dia essa forma entrou na sua mente e no dia da prova você conseguia realizar essa prova. Essa é a maneira da repetição. Ela é uma maneira bastante mais demorada, mas funciona muito bem. Então, a repetição é a primeira forma de nós moldarmos a nossa mentalidade. A parte da nossa mentalidade foi moldada por informações repetidamente ao longo dos anos. Então, repetição funciona muito bem. É claro, você está aí, você aprendeu. Apesar de ser uma forma mais demorada, entre aspas, quer dizer que funciona. Ler livros, por exemplo, pode mudar nossa mentalidade, é claro. Assistir vídeos no YouTube, assistir treinamentos como esse, pode mudar também. Sim, claro, mas não do dia para a noite. Por quê? Porque precisa uma certa repetição. Mas se você começar a ler livros poderosos, livros que te ensinam muita coisa sobre como funciona a sua mentalidade, reprogramação da sua mentalidade, como você pode ter mais resultados, por exemplo. Dois livros que eu indico, O Segredo das Mentes Milionárias. Você pode pegar outro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tudo isso vai influenciando a sua mentalidade, porque as informações novas vão entrando e você vai aprendendo coisas novas. Quando você vai pensar, sentir, se comportar, vai criando outros resultados. Você tem novas informações. Você tem novas informações lá no seu banco de dados. Então, livros, vídeos que você assiste na internet. Tem uma infinidade de canais que você pode assistir. O meu canal também você pode assistir para começar a mudar um pouco a mentalidade. Então, a internet também é uma fonte de novas informações. Óbvio, você assistir um vídeo como esse aqui, como esse treinamento, por exemplo, eu imagino que você esteja gostando bastante, mas se você não praticar, você precisa... Vamos dizer um exemplo. Você precisa fazer uma palestra amanhã. Você acabou de assistir esse vídeo de hoje. Será que você vai conseguir fazer uma palestra? Você vai lá e... Não, tudo bem, assistir 2 vezes, 3 vezes. Você é capaz de dar uma palestra amanhã sobre esse assunto? Você acha que esse assunto entrou na sua estrutura psicológica? Não, agora é uma informação que quando eu for pensar, a minha mente vai buscar aqui no meu banco de dados e eu consigo dar uma palestra sobre inteligência emocional. Claro que não. Então, a repetição das informações poderosas, ela pode te ajudar a recodificar. Recodificar também a sua mentalidade. É desafiante? É claro. É mais demorado? Com certeza, mas funciona. Terapias. Se você vai fazer uma terapia, seja uma terapia breve, ou com novas tecnologias, como a programação neurolinguística, coaching, ou terapias mais tradicionais, como com psicólogo, é muito comum que você comece a fazer uma alteração na sua vida. Que você consiga, com o tempo, ir limpando e se livrando dos seus cárceres mentais, através do processo terapêutico. Óbvio, você sabe que é normal uma pessoa ficar em terapia, às vezes 5, 10 anos para resolver uma questão. Mas que funciona, funciona. Dependendo da metodologia, demora mais tempo. Porque ela vai repetindo aquele trabalho, e através da repetição,
vai conseguindo impregnar na sua estrutura psicológica aquelas novas informações que o seu terapeuta quer. Mas tem outro caminho, tem um caminho mais rápido. O pai do aprendizado é o enfrentamento. É o enfrentamento e o impacto emocional. A mãe do aprendizado é a repetição. O pai, o aprendizado, é o impacto emocional. E aí você me pergunta, por que o impacto emocional? O que quer dizer impacto emocional? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que uma criança estava com seus pais no carro. Quando ela era muito bebezinho, elas foram fazer uma viagem. E ela sofreu um acidente. Ela viu, ouviu, sentiu tudo aquilo do acidente. Toda a emoção, todo o medo, toda aquela sensação, you know? Vamos imaginar que nada aconteceu. Nada aconteceu de especial. Ninguém morreu. Mas a criança, ela teve uma experiência muito forte. Ela teve um impacto muito forte emocional. Pode ser que essa criança, ao se tornar adulto, ela tenha medo de dirigir, por exemplo. E aí você fala, mas aí não precisou de repetição. Exatamente. Um único acidente codificou o inconsciente dela, no nível inconsciente, na mente dessa pessoa, na mentalidade dela, um programa. Carros são perigosos. E agora, adulta, ela sendo adulta, ela tem medo de dirigir. O fato dela ouvir, sentir, experimentar, codificou um medo, uma informação que aconteceu lá no passado. E hoje, de repente, ela tem medo de dirigir por causa de um acidente lá na infância. Isso pode acontecer em muitos contextos. Esse é só um exemplo. Mas o fato é, o forte impacto emocional, ver, ouvir, sentir, experimentar, são coisas que têm uma mudança muito profunda e rápida na nossa maneira de pensar, na nossa mentalidade. E isso é a grande vantagem do forte impacto emocional. Todas as vezes que a gente busca uma mudança por repetição, é menos intenso, mais demorado, mais tempo. Funciona? Funciona. Se eu quero mudar rápido, se eu sou uma pessoa que, eu estou esperando para mudar faz uma vida inteira, eu não quero ficar mudando por repetição, você vai ter que recorrer a uma estratégia de forte impacto emocional. Existem várias, e eu quero trazer duas aqui para você. Duas maneiras que, para mim, são as duas mais eficazes. Uma delas é a que eu chamo de enfrentamento voluntário. O que é isso, Saluf? Vamos imaginar que uma pessoa tem fobia de barata, por exemplo. Novamente a barata. Tem duas coisas que vão acontecer naturalmente. Ela vai fugir da barata, ela vai se desesperar, ela vai correr. Se for uma pessoa que tem uma fobia de barata, se ela realmente quer vencer essa fobia, ela quer recodificar a sua mente, ela pode passar a enfrentar, a decidir de maneira voluntária, de uma maneira deliberada, que ela vai enfrentar essa barata. Ou seja, ela viu uma barata, vem o medo, mas ela fala, eu estou com medo, mas eu vou pisar nessa barata. E ela vai lá e pisa na barata, com todo o medo do mundo. Ela pisa em 1, 2, 3. Aquele medo, aquela emoção, ela viu, ouviu, sentiu. Ela está fazendo isso. É claro que sim. Isso vai codificar, vai trazer novos programas, novos códigos para a mentalidade dela. Ela vai começar a acreditar. Eu sou capaz. Amanhã vai surgir outra barata e ela vai começar ainda a ter um pouco de medo. Mas ela vai lá e pisa na barata, pronto. Está construindo ali um código possibilitador. Agora ela não tem mais medo de barata. Por quê? Porque de maneira voluntária ela enfrentou esse medo. E aquela pessoa que, por exemplo, vai usar essa estratégia do enfrentamento voluntário, que tem, medo, pânico de altura,
Ela fala assim: eu não quero saber. Eu vou pular de paraquedas. Ah, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não vou fazer isso. E ela vai, sobe no avião e pula de lá de cima. E lá vem um sentimento fortíssimo, aquela experiência emocional. Se existe emoção, existe um catalisador. Um catalisador para o aprendizado. Porque a repetição não existe catalisador. Você vai repetindo, repetindo e ela vai aprofundando. Quanto mais você repete, mais profundo vai na estrutura psicológica, através da repetição, dezenas de vezes. O que você vai fazer aqui, você consegue colocar as informações mais profundo através da repetição, na estrutura psicológica. Quando você usa o enfrentamento, quando você usa um forte impacto emocional, você saltou de paraquedas. Uma vez para chegar lá embaixo, pronto, acabou. Forte impacto emocional. Vai condicionar no nível inconsciente no seu banco de dados. Novos códigos. Eu sou capaz de resolver esse problema da altura. E aquela pessoa que fez isso, agora ela consegue subir num prédio, ela consegue ir num brinquedo, ela vai num parque aqui da Disney, ela pode ir até em uma montanha russa. Por quê? Porque ela enfrentou esse medo de maneira voluntária. E essa é uma maneira que funciona. Porque é sob um forte impacto emocional. Ao mesmo tempo, é uma maneira extremamente dolorosa. Raras são as pessoas que têm uma verdadeira coragem de enfrentar os seus cárceres mentais. Até porque, para você fazer um enfrentamento voluntário, você precisa ter consciência de quais são os seus cárceres mentais, para que você consiga e possa enfrentá-los. Enfrentar essas programações mentais negativas do passado, que hoje estão te atrapalhando a lógica da vida, pensar, sentir, agir e construir grandes resultados, funciona. Esse enfrentamento voluntário funciona, desde que você tenha consciência do que você precisa enfrentar, do que você precisa criar coragem o suficiente para enfrentar essas programações mentais. E o sujeito que tem medo de falar em público, por exemplo, ele vai lá, marca uma palestra na associação de bairro sobre falar um assunto que ele domina, ele marca essa palestra, arruma um jeito, vai ver na internet como montar um slide, vai montar o seu slide, vai chegar no dia, ele vai estar suando, vai estar com medo, tremendo, mas ele vai dar essa palestra. Funciona? Claro que funciona. Desde que a pessoa saiba quais são seus cárceres mentais, o que ela precisa trabalhar. A maioria de nós não sabe. Isso é um grande desafio. Se você não sabe quais são os seus cárceres mentais, como você quer usar um forte impacto emocional para fazer essa transformação? Aí você tem que partir para outra estratégia. E qual é, Saluf? Qual é a melhor estratégia que você indica? Aqui eu vou trazer para você as seguintes imersões de alto impacto emocional. Aqui eu vou te falar que eu criei para você um treinamento de gerenciamento das emoções, com foco em mentalidade para o sucesso. Um treinamento onde as pessoas vão fazer uma reedição de todo o seu passado. Ela vai se livrar das suas bolas de chumbo presas no tornozelo. É um processo terapêutico onde você se livra do seu passado com vivências de alta intensidade e profundas para decodificar todas as suas crenças limitantes. E depois que você começar a entender que o passado foi uma necessidade e o futuro é uma possibilidade, e aprender a construir passo a passo o futuro que você deseja, o futuro que você merece. Você vai usar o módulo de futuro, uma metodologia que eu mesmo criei para mensurar diariamente, semanalmente, mensalmente
as suas conquistas e perceber o quanto você está mais próximo dos seus sonhos e objetivos. Saluf, eu quero fazer isso de maneira acelerada. É você se presentear com a oportunidade de participar desse treino de alto impacto emocional. É você adquirir o meu treinamento sobre gerenciamento das emoções. Você terá acesso durante 2 anos a todas as atualizações desse treinamento. Você terá acesso a todos os treinamentos que eu estou criando, que posso dizer algumas aqui que são relacionamentos amorosos e em busca do meu próprio negócio, entre outros. Essa turma terá acesso também a mentorias que eu vou fazer ao vivo para acelerar o seu processo, o processo dos meus alunos a cada final de módulo, a cada módulo completado. Você terá acesso direto a mim para poder tirar as suas dúvidas. Terá acesso ao meu WhatsApp pessoal. E por tudo isso, esse treinamento poderia valer cerca de $2.000 facilmente. Para essa turma de hoje, para essa turma que eu estou abrindo hoje, com todos os bônus, o acesso às mentorias, o acesso aos novos treinamentos e o acesso a falar direto comigo, o valor de investimento para aumentar o seu conhecimento e te libertar dos seus cárceres mentais será de somente $297 para ter o acesso a tudo o que eu vou estar te informando durante 2 anos. E eu vou te dar um bônus. Eu vou te dar um cupom para somente as 5 primeiras pessoas que comprarem o curso agora, assim que acabar a live, nesse exato momento. Só acessar o link que eu deixarei aqui na bio do meu Instagram, que vai estar treinamento, gerenciamento das emoções. O cupom primeiros 5, eles terão 50% de desconto na compra com todos os bônus. Pessoal, qualquer dúvida sobre o treinamento, sobre a compra, sobre o acesso, vocês podem me procurar direto no meu WhatsApp, que está também na bio do Instagram. Lembre-se, você pode mudar a sua mentalidade quebrando seus cárceres mentais de 3 formas. Repetição, muito mais demorada. Enfrentamento, funciona, caso você saiba quais são seus cárceres mentais. E a última, sobre um impacto emocional intenso. É rápido, direto e claro. E essa terceira opção é entrando no meu treinamento. É estando disposto a fazer o que precisa ser feito. É deixando eu curar e destruir os seus cárceres mentais através da minha metodologia. Então comece 2025 com outra mentalidade, com resultados completamente diferentes de toda a sua vida. Se presenteie com o conhecimento que você vai te dar a liberdade. Eu espero verdadeiramente que esse treinamento tenha contribuído poderosamente para a transformação da sua vida. Você vai ter que mudar a sua forma de pensar. Você vai ter que mudar a sua mentalidade para você ter incríveis e grandes resultados em 2025. Muito obrigado por estar comigo aqui durante esses 3 dias e eu te espero, com certeza, lá dentro do grupo para fazer a nossa primeira live de Seja Bem-vindos. Muito obrigado, boa noite, até mais.